Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de teoria da firma, né? Onde que a gente já falou sobre as questões da produtividade, nós verificamos e vocês debateram e compartilharam as questões inerentes, né, à produtividade e principalmente com foco no Brasil, onde no Brasil nós temos várias entraves à produtividade que está estagnada aí já há 30 anos, vai fazer 30 anos que a nossa produtividade não melhora. E isso tem um impacto sobre a riqueza, a distribuição de renda e, e de a gente ter uma capacidade maior de geração de tecnologias e de justamente se estabelecer como uma nação realmente que faz o diferencial, né? No sentido de que a produtividade e eficiência, vocês viram, vai fazer mais com menos, certo? E vão gerar benefícios para toda a sociedade, ok? Então tem vários desafios e parece-me que, infelizmente, as coisas vão piorar e não melhorar, principalmente no tocante à interferência estatal da economia. E isso vai gerar problemas imediatos e futuros, certo? Então, eu digo para vocês, invistam no seu conhecimento, nas suas capacidades e competências e em línguas estrangeiras também, tá? Que caso der algum problema, você tem aí possibilidades de encontrar aí oportunidades em qualquer parte do mundo, né? Então vocês vão ser futuros profissionais e, e isso é importante vocês pensarem dessa forma no sentido de vocês terem sucesso na vida. Muito bem, vamos direto aqui à questão de produtividade. Já vimos, agora vamos a outra parte da teoria da firma que vem do lado da oferta, né? Da questão, toda uma construção da, das leis da oferta, e a oferta vem das firmas, né? Na administração se fala organizações, na economia se fala firma, né? Certo? E são as empresas, certo? Organizações que com fins lucrativos. E essas vão, a curto prazo, fazer o quê? Maximizar seus recursos, né? E para isso você tem que ter toda a questão de quais são os custos da produção. Então a gente vai enfatizar essas questões de custo de produção e como é os diversos tipos de custos e como é que vamos chegar na maximização dos lucros. Esse é um modelo, certo? E como o modelo ele pode ser adaptado conforme as necessidades, certo? Então você vai ver que tem vários tipos, né, de indicadores e, e de métricas que são importantes na medição dos custos da produção e contrapor com a receita. Então, onde que você vai ter a questão da receita total, você vai ter a questão de um ponto ótimo de maximização de lucros. Aí você tem que contrapor aí a receita marginal com os custos marginais. Quando eles tiverem num ponto maior, né? Porque pode ter várias a receita marginal pode ficar igual ao custo marginal num ponto menor, mas no seu ponto maior seria o ponto de máximo de lucros a curto prazo. Quando a gente fala curto prazo,
até no máximo 1 ano. E aí a gente vai ter a separação, a classificação dos custos, né? E vendo a questão de custos econômicos. Tem custos contábeis, que tem uma conceituação um pouco diferente de custos econômicos. Você tem custos implícitos. Durante a minha exposição, né, apresentação, vai ter uma palavra-chave, certo? E essa palavra-chave pode ser em qualquer momento. Então, eu vou dizer assim, né? Olha, gente, essa é a palavra-chave. Então, vocês vão colocar isso em comentários e dar a sua presença também. Lembrando que a sua presença é entre as 19 horas e 20h40, tá? Desta segunda-feira, 4 de setembro de 2023, tá? E a partir das 19h35 eu estarei ali com vocês para dizer como é que vocês vão fazer uma atividade, tá bom? Então vamos lá? Então vamos começar? Então, pessoal, certo? Então vamos ver aí, né? Tem a curva da oferta, como falei para vocês. E desse tem um desdobramento da teoria da firma, que é em teoria da produção, que a gente já verificou, né? Encerramos semana passada. E agora vamos à teoria de custos da produção. No mês de setembro a gente vai enfatizar a teoria dos custos da produção, que inclui aí os preços dos insumos de produção, né? Então vocês têm o seguinte: os custos da produção têm avaliação privada e social. A privada é uma avaliação financeira, certo? É específica da empresa, gente. Por exemplo, o aumento de produção de um determinado bem. Por exemplo, o automóvel, né? A avaliação social são os benefícios, custo-benefício para toda a sociedade, certo? Qual o custo de fazer o aumento de automóveis? Aumento de automóveis vai aumentar a poluição, se for com motores a explosão, né? Os típicos motores a derivados de petróleo, né? Certo? Vai ter um aumento da poluição, que é uma externalidade negativa. E teremos aí as externalidades. O que seria externalidades, pessoal? É tudo que é externo à firma, né? Entre as coisas aí que são externas à firma. Desculpe, pessoal, estava meio baixo, né? Agora vai ser melhor o som. Então, pessoal, o que são as externalidades? São que advêm de fora, do ambiente externo, que vão afetar as firmas. E nós temos dois fatores. Esses fatores podem ser positivos ou negativos, né? Pode ter as duas considerações, tá? Então, vamos lá. A avaliação privada ou social vai sofrer externalidades. Tudo que é do ambiente externo. E a gente percebe isso claramente, né? Certo? Aí vai ter as questões inerentes a políticas, inerentes a questões de climáticas, a questões de conflitos, as questões inerentes a mudanças culturais, sociais, certo? A tecnológicas. Então, temos aqui externalidades positivas e negativas. Quais elas aqui? Mais um exemplo aqui, né, de externalidade positiva. Comerciantes de lustres, perto um do outro.
Se faz comércio onde tem comércio. Já dizia isso os mais antigos. E isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Se você verificar, né, algumas ruas lá de grandes centros, tem onde que tem os comerciantes têm o mesmo tipo de produto de comercializado, né? Por exemplo, lá em São Paulo, quem não conhece, lá na 25 de Maio, eu acho, uma rua muito famosa, onde que só tem coisas de eletrônica, onde que só tem, produtos de moda, de confecções, enfim. Outros só, por exemplo, mercado de automóveis, né? Tem as revendedoras, né? As, são um no lado do outro. Por exemplo, se você vai entre Blumenau, lá na BR-470, um no lado do outro. Porque isso atrai mais o quê? Consumidores, certo? Ele vai, o lado da oferta, ele vai, por exemplo, o consumidor vai o quê? Vai ter mais propensão a ir a uma determinada região, local, onde que se tem mais opções, certo? E uma externalidade negativa, a indústria, por exemplo, algumas são altamente poluidores, como a Tupi. Então, a Tupi ela tem um tratamento muito grande, né, dos seus, né, dos seus questões inerentes à fundição, ou mesmo a questão que tem da indústria pesqueira, por exemplo, lá em Itajaí, né? Então você tem aí tanto questão positiva como negativa, certo? Então, continuando aqui é um ponto importante que são justamente o que? As fórmulas das principais métricas dos custos da produção, que eu falei para vocês, são sempre a curto prazo. Isso no máximo um ano, geralmente um ano, até um ano, né? Então vocês têm o quê? Dois tipos principais de custos e classificação de custo: o custo fixo e o variável. O custo fixo, né, ela se mantém, como já diz, constante, fixo durante o período analisado, independente da questão de produção. Então, por exemplo, o aluguel de um galpão, o leasing de uma máquina, a depreciação de uma máquina, de equipamento, sempre vai se manter, sempre, tá? Então, pessoal, o custo variável, não. Ele vai variar proporcionalmente, ou pode ser até, dependendo do período, pode ser mais exponencial ou não, mas ele tem uma variação com a produção. Tudo depende da quantidade produzida de um determinado produto, do mix de produtos. Por exemplo, né, insumos diretos, como consumo de matéria-prima, né? Sabe-se quanto de quantidade para fazer um determinado produto, né? Sabe-se, tem total relação, né? Quanto de hora homem você tem, certo? Então você tem um total relação quanto a isso. Então, o custo variável total, CVT, não é? Que não tem nada a ver com CVT da questão de câmbio, né? É uma função em relação à quantidade, certo? E nós temos o custo total, que é a soma tanto do custo variável total mais o custo fixo total, tá bom? Isso é muito importante. E geralmente os modelos, tá, de custo de produção, você tem uma tabela onde que você simula uma quantidade produzida. Então você pode ver aqui uma quantidade de produção produzida de qualquer produto aí
de 0 a 10. Pode ser quilos, metros, né, litros, né, metro cúbico, enfim, a unidade que for. Pode ser aqui, mas sempre em termos de quantidades, né? Então, aqui pode ser 1 milhão, 10 milhões, não importa, né? Mas sempre é uma unidade de produção, tá? Veja que no custo fixo total, tá? Independente da simulação da quantidade produzida, sempre a curto prazo, vai se manter. Já o custo variável, nesse caso aqui, ele tem uma variação. Quanto maior a quantidade produzida, maior o custo variável total. E tem um custo total, que é a soma do custo fixo total mais o custo variável total. E nós temos aí o custo fixo médio, que é a divisão do custo fixo total pela quantidade produzida simulada, né? Temos o custo fixo, aí o custo variável médio, que é a mesma coisa, né? Você tem o custo variável total, divide pela quantidade produzida. E você tem aí, então, o custo total médio, certo? Que é a soma do custo fixo médio, aliás, o custo fixo médio ou o custo total dividido pela quantidade produzida, certo? Então, você tem todas essas considerações aí que vocês estão vendo aí, né? Que vocês estão vendo aí, tá? Legal? Bacana, então? Então tá, minha gente. Só que eu tô vendo aqui, tá? Um errinho aqui. Agora que eu percebi que vocês têm aqui, ó, o 5 dividido por 6. Não é 5 dividido por 6, não. É 5 mais 6 ou, né? Ou a questão aqui, né? Que você tem você tem o custo total, que é o 4, certo? Dividido pela quantidade. Então, por exemplo, 18,50 dividido por 2 dá 9,25, certo? 19,50 dividido por 3 dá 6,50, né? Ou a soma desses dois, ó, 15 mais 2, 17, 7,50 mais 1,75, 9,25. 5 mais 1,50, 6,50. Então isso aqui não tá correto aqui não. Esse 7 aqui não é 5 dividido por 6 não. Senão se fosse 5 dividido por 6, daria quanto aqui? 7,50, né? Isso, infelizmente, aqui eu observei. Isso aqui depois eu vou corrigir. Tá certo, pessoal? Como é que fica isso graficamente? Graficamente, tá? Fica assim. Vocês podem ver que o custo fixo total, independente da quantidade, vai se manter durante o período analisado e também até o volume máximo de produção. O custo variável total vai variar em relação à quantidade produzida e o custo total parte, né, do custo fixo total mais o custo variável total. Então, observem a lei dos rendimentos decrescentes, porque tem uma lei que é igual à lei dos custos crescentes. Então, pessoal, nós temos aí as fórmulas, né? As fórmulas para você do custo fixo médio, custo variável médio e custo médio. Certo? Então, tá, pessoal? Nós temos aqui as questões do custo fixo médio, custo variável médio e o custo total médio, né? O custo total tende-se a igualar, porque com os custos fixos tendem a zero, cada decrescente, né? Quanto mais produzido, mais o custo fixo unitário vai ser menor, tá? Ok? Certo?
Aí tem cada vez mais uma participação aqui do custo variável médio, certo? E nós temos aqui como é que ficam as curvas, né? Vejam, gente, que aqui você tem um formato em U, porque chega um ponto que o custo variável ele vai crescer. Vocês podem perceber, o custo fixo médio sempre vai ser decrescente, mas aqui vai chegar um momento que os custos variáveis por unidade médio, né, vão crescer, certo? E aí o custo total médio tem vai acompanhar isso cada vez mais. E o custo fixo médio vai ter essa tendência decrescente, tá? Então, a palavra-chave é essa, pessoal. Custo, custo marginal, tá? Palavra-chave, custo marginal. Essa é a primeira palavra-chave, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui o custo marginal, que é um importantíssimo. Os outros são importantes, mas esse aqui que vai rivalizar mais tarde com a questão da receita marginal. Vai ser o comparativo para maximização de lucros. Então vocês podem aqui perceber que diz aqui custo total é 7, porque o custo fixo, mesmo sendo zero, não vai ter o custo fixo. Então, o custo total aqui no zero é igual ao custo fixo que se tem. Percebo como a unidade é a mais, então tem aqui um custo marginal. Então o custo marginal é igual ao custo variável médio? Não, necessariamente. Olha só. 16 para 9, 3. De 2 para 3, 19 para 21, 50. Então, o que é o custo marginal? A variação do custo total em relação à variação da quantidade produzida. Tá? Então, olha só. Então, diferentemente aí dos custos médios, refere-se às variações do custo total, hein? Custo variável médio em relação ao custo variável total em relação às quantidades produzidas. Aqui no custo marginal é uma derivada parcial do custo total em relação a uma derivada parcial da quantidade. Então, ou uma variação, né, delta de custo total dividido pela delta de Q, que é a variação da quantidade. E vejam vocês que tem esse formato aqui que vai chegar, vai decrescer, vai chegar um momento que vai crescer o custo marginal a cada unidade produzida. Vejo que vocês, isso é um modelo, um modelo, né? Ele pode se adaptar e ter o quê? Circunstâncias diferentes do modelo, mas geralmente esse modelo, sim, é o referencial, é o que vai nortear para você ter o fundamento, embasamento da simulação que é feita, tá? Porque a economia é feita de modelos comprobatórios da realidade, empíricos, né? Então aqui, pessoal, vocês podem perceber que o custo marginal, né? Quando ele cruza o custo variável médio e o custo total médio, ele tem uma tendência, né, quando corta, a crescer, né? Então, olha só o que está dizendo aqui. Quando o custo marginal supera o custo médio, então tem o ponto aí de cruzamento, né? Total ou variável, significa que o custo médio vai estar crescendo, tá? Ao mesmo tempo que o custo marginal for inferior, o médio vai cair. O que se conclui disso tudo, pessoal, é que quando o custo
marginal for igual ao custo médio, total variável, o marginal estará cortando o médio, né, no ponto mínimo de custo médio. Certo? Então, fique bem atento a essa consideração. Tá? Então, aqui, pessoal, temos aqui o seguinte. Um exemplo, temos 10 unidades de um produto, o custo total é 5.000. Então, o custo médio, 500. Custo total médio, né? 11ª unidade, né? 400, é menor do que o custo médio. Então, 5.400 dividido por 11 vai dar um custo médio de 490,91 decrescente. Estava 500, foi para 490,91. Agora, se fosse 600, é maior que o custo médio, então o custo médio passaria a ser para a 11ª unidade de 509,9, ou seja, crescente, acima de 500. Certo? Então, pessoal, no longo prazo não tem custo fixo. Não tem. Não tem essa questão de custo fixo. Todos são variáveis, tá? Beleza? Então é isso, certo? E na questão da aqui, ó, vocês têm aqui várias escalas de produção com 10, primeiro 15 e 30 máquinas. Então, aqui você tem um fator de produção mais fixo. Então, vocês veem que a produção de Q1, vocês estão vendo aqui, ó, certo? Que o custo médio, tá? Que se tem aqui vai ser menor do que o custo médio do C2, né? Então, o K aqui, K quer dizer capital. A máquina é um capital, né? Tem 10. Então, o custo médio que se tem aqui, de custo de longo prazo, aqui ó, de 10, ó, certo? Depois tem de 15 e de 20, certo? Então, percebam vocês que o Q3 ele vai ser menor, tá? O custo médio do C2, né? Ele vai ser menor do que C1 e também do C3 aqui, ó. Tá certo? Você tem aqui com 20. Ok? Tá? Então, aqui o Q2 tem um custo médio de C2 aqui, igual o custo médio de C1. Certo? O Q2 aqui, ó. Ok? Olha, se igualam aqui. Já o Q4, né? Você tem aqui a questão, eu acho que está errado aqui, não é 20, não, é 30, tá? Aqui, então, se iguala também. Certo? Então, aí você tem aí, qual seria a segunda palavra-chave? A segunda palavra-chave seria curva cheia. Certo? Então, a segunda palavra-chave é curva cheia. Tá bom? Então, você tem aqui os custos de longo prazo, que não vai ser o nosso métier. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Depois eu vou, em sala de aula, demonstrar como é que vai ser a questão do desafio que vocês vão ter que fazer para a próxima semana, tá bom? Um grande abraço aí para vocês e valeu!